Olá, gostaria de me apresentar. Meu nome é Daiana Ebert, eu sou médica ginecologista e, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer o convite, para trazer alguns assuntos aqui, informações para o grupo de idosos aqui de Santo Amaro. Eu resolvi trazer um assunto muito frequente, do dia a dia que eu atendo no consultório, e eu acho que vale muito a pena a gente ter mais conhecimento e esclarecer alguns fatos, né? Então, hoje eu vou falar sobre a síndrome gênito-urinária da menopausa. Então, a menopausa, é uma fase da mulher que já vem acompanhada de várias alterações. E as alterações que acontecem na vulva, na vagina e no gênito urinário, a gente dá esse termo, a gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa. Por que da menopausa? Porque essas alterações são decorrentes do declínio, da queda do estrogênio, que é o fator determinante, característico dessa fase da mulher. Então, a mulher vai apresentar alguns sintomas, tá? Que estão relacionados com o declínio hormonal. Esse declínio hormonal inicia a partir dos 40, 45 anos, o declínio. E a menopausa, em média, ocorre lá pelos 50, 55 anos, Então, assim, os sintomas geniturinários, eles vão ocorrer no mesmo período. O que a gente vê com mais frequência é as queixas acontecerem, esses sintomas, mulheres manifestarem isso entre os 50 e 55 anos, tá? Mas pode ser um pouco antes e para algumas mulheres até um pouquinho mais arrastado. Mas o mais comum é nessa faixa etária, 50, 55 anos de idade. Então vamos lá às manifestações, As manifestações mais comuns é dor ou algum desconforto na relação sexual, que a gente não deve considerar normal e deve sempre procurar investigar. A mulher percebe que já acontece uma diminuição na lubrificação na hora do estímulo ali, na hora de ter relação sexual, já não se sente mais seca e aquilo ali já gera um certo desconforto. Outros sintomas que a gente observa bastante é desconforto para urinar. E daí a mulher, ela acha que até tá tendo, muitas delas acham que é sintomas de infecção urinária, E é bem comum, assim, eu tô tendo infecção urinária direto, Eu maltrato e já tenho de novo. Isso pode sim estar relacionado e é bem frequente com o declínio do estrogênio, tá? E outra coisa bem interessante, assim, que a queixa que é muito inespecífica é comichão, tipo uma sensação de formigamento na vagina. E isso atrapalha muito, o dia a dia. Então, incomoda a mulher, sentir algum desconforto o dia inteiro na vagina, como se tivesse alguma coisa. Até um dia desse eu escutei como se tivesse algum bichinho, assim, ali picando, Isso sim pode ser, E é bem comum até também, essa sensação, tá? Então, assim, os sintomas que acontecem na mulher, eu falo aqui com relação à síndrome da geniturinária, tá? Ela vão ser sintomas progressivos, porque a queda de estrogênio, também é progressiva, tá? Então, muitas vezes a mulher ela tolera esses desconfortos, Então, essa queda de estrogênio, ela começa de uma maneira muito sutil. A mulher vai apresentando alterações na vulva,
e depois vai aumentando o grau, vai apresentando na vagina, vai tendo alterações urinárias. Então, no início, acontece uma flacidez da vulva, né? A pele fica mais fininha, mais flácida, né? A gente já percebe uma perda da gordura dos grandes lábios, tá? E daí a mulher, muitas vezes, o que ela percebe é que dói quando coloca uma calcinha, a roupa causa desconforto, pode machucar, né? Então esses são sintomas iniciais que ela vai tolerando. E daí depois ela começa a ter relação, ela percebe que tem um desconforto, daí começa a usar um lubrificante e esse lubrificante alivia um pouco, já consegue manter a relação sexual e vai piorando a cada tempo, né? A cada ano que passa, até que ela começa, realmente ela procura mais quando ela tem sintomas urinários, né? Que é dor, que é tá tratando infecção urinária de repetição, ou tá sempre com algum corrimento, né? Perdendo urina, tá? Que é uma coisa que atrapalha muito o dia a dia da mulher, isso altera todo a vida social, né? Essa mulher interfere tanto que essa mulher ela já não consegue, não quer mais fazer atividade física, quer evitar a relação, né? Ela para de se cuidar de uma certa forma porque ela percebe que esforços faz ela perder urina, então ela não vai mais na academia ou não mais pratica atividade física, evita o parceiro, né? Tem uma certa limitação e desconforto na hora do trabalho, dependendo da área que atua, dependendo da função que tem. Então isso vai tendo uma piora progressiva dos sintomas, tá? Com relação ao tratamento, né, que é importante. Esses tratamentos, tá, vão depender de cada caso, então tem que ser avaliado por um médico, né, de preferência por um ginecologista, e onde pode, dependendo do grau de alterações que estão acontecendo, podem ser até tratamento tópico com creme, com gel, tá? Uma reposição hormonal se ela não tiver nenhuma contraindicação, fisioterapia pélvica, tá? Tratamentos com laser e algumas delas até necessitando de cirurgia, tá? Porque a falta de estrogênio, a gente tem que entender que todo aquele assoalho pélvico, onde está a bexiga, onde está o intestino, né? Que sustenta a parte uterina também, ela tá sem mais estrogênio, então ela fica flácida, fica vulnerável. Então começa a ter prolapso pode ter prolapso uterino, pode ter a bexiga caída, né? Pode ter o intestino indo um pouquinho para fora. E nesses casos aí, daí o tratamento, na maioria das vezes, deverá ser cirúrgico. Alguns casos a gente vai adotar um ou mais tratamentos, colaborando com o outro, né? Uma coisa que é importante, assim, que a fisioterapia pélvica é uma medida até preventiva que pode ajudar muito, principalmente na fase inicial, prevenindo, né, a progressão dessas síndromes. Então, é uma coisa que eu até oriento bastante os pacientes que procurarem esse serviço, tá? E sempre lembrando que o aumento de peso, tá? Carregar peso, tudo isso vai fazer com que possa piorar, tá? Para quem já tá com a síndrome, piorar a progressão dela, tá? Dos sintomas. Outra coisa bem importante que me perguntam, eu acho bem interessante, é com relação foi por causa dos... Por que isso acontece, né? É porque eu tive partos normais? Ou quem teve parto cesárea
não é acometido, olha, o que a gente observa é o seguinte: gestar, né, faz com que aumente a pressão ali intraabdominal, e isso é um dos fatores que contribui, né? Mas o principal deles não é a via de parto, e sim na menopausa é o declínio hormonal, tá? Então, esse declínio hormonal é o mais determinante, certo? Os sintomas acontecem, também outra pergunta, mas eu não tenho, algumas delas já são viúvas, tudo, eu não tenho relação sexual. Por que eu apresento sintomas? De novo, a mulher nessa fase, tendo vida sexual ativa ou não interfere, tá? Não é porque a mulher não tem relação sexual que ela deveria não apresentar esses sintomas. Lembrando, a causa principal é o declínio hormonal, tá? O declínio hormonal, o ganho de peso, tá? Ao não tratamento de uma reposição hormonal que muitas vezes há necessidade, tá? Então, a progressão, né? Deixar já no estágio avançado sem ter procurado auxílio antes. Então, essas coisas que são mais determinantes para uma piora do quadro da síndrome de urogenital. Então, lembrando que na menopausa, tá? Esses sintomas podem apresentar, podem se manifestar, e existe tratamento, né? Lembrando que podem tanto ser tópico, via oral, o acompanhamento com a fisioterapia pélvica, que é o exercício ali que ajuda o fortalecimento muscular, né, da musculatura pélvica, e também os tratamentos a laser, que estimulam a parte de colágeno, melhoram a firmeza, né, ali da estrutura, produzindo mais, diminuindo flacidez. Algumas vezes a gente percebe até preenchedores ali também auxiliando nessa sustentação, com a melhora da hidratação, mas cada caso deve ser avaliado por um ginecologista. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo e se cuidem.